Olá! O governo prestou contas em novembro sobre as ações na área de saúde no segundo quadrimestre de 2020. A apresentação deste relatório é uma obrigação do Executivo a cada 4 meses. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública semipresencial para receber os relatórios de prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde. O encontro foi pautado pelas atividades do segundo quadrimestre de 2020. A comissão é presidida pelo deputado Antônio Vaz e é realizada em obediência à Lei Complementar 141 de 2012, que regula o financiamento mínimo da saúde pública no país. Um relatório do segundo quadrimestre, do que foi realizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Estivemos aí com o nosso secretário, Geraldo Rezende, e a Vanessa também, que apresentou ali o que o governo tem investido e tem feito durante esse quadrimestre. Isso é muito importante para nós, que nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus e a participação de todos, principalmente do governo, é muito importante. O governo tem feito a sua parte, nós também temos que fazer a nossa parte. E através da audiência foi explicado através da Vanessa aí, tudo o que o governo tem realizado, o que está sendo aplicado, o que nós estamos fazendo, parceria entre os poderes, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, através do nosso presidente, também Paulo Correia, através de todos os deputados, e através também do Executivo, nosso governador, e a Secretaria de Saúde do Estado, através do nosso secretário Geraldo Rezende. Todos estão ali trabalhando afinco para vencer essa pandemia. Representando o Executivo Estadual estiveram o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, e a coordenadora de Planejamento da pasta, Vanessa Prado, que detalhou o relatório elaborado por sua equipe técnica. Um documento que serviu como parâmetro para o relatório foi o Guia Orientador para Enfrentamento da Pandemia. A coordenadora explica sua função. O Guia Orientador ele é um programa, é um projeto do Ministério da Saúde, em parceria com outras instituições. Ele é feito via web com os municípios, com um grupo de técnicos, gestores municipais e de instituições do Estado, onde nós discutimos os protocolos, nós discutimos com a equipe as ações, organizamos a rede, os pontos de atenção, para que nós sejamos capazes de continuar com as ações de enfrentamento à pandemia, atendendo a toda a demanda que surge. O combate ao Covid-19 tem sido a principal frente de atuação dos servidores da saúde no Estado. O relatório aponta, por exemplo, que nos 2 primeiros quadrimestres já são mais de 87 milhões e 400 mil reais destinados à prevenção, contenção e mitigação do novo coronavírus. Nós continuamos com a habilitação dos leitos, continuamos com as ações de apoio para os municípios, para os gestores municipais, continuamos com a distribuição dos equipamentos, dos insumos para as drive-thrus, para os municípios, para as unidades hospitalares. Fortalecemos também a ação da barreira sanitária. Você viu que nós demos destaque também para enfrentamento nas áreas da população privada de liberdade, nas áreas da saúde da mulher, da saúde do homem, os protocolos, o guia do Covid, um trabalho bastante forte que as áreas técnicas desempenharam para o apoio aos municípios no enfrentamento da pandemia. Um olhar de toda a equipe, apesar do momento, de garantir e assegurar o acesso da população à saúde do Estado, no nosso Estado. Instituições de ensino do Estado deverão, obrigatoriamente, emitir certificado de conclusão de curso com braille para estudantes com deficiência visual. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Destas 6 milhões possuem baixa visão e 582 mil são cegas. Esses dados motivaram o deputado Lídio Lopes, do Patriota, a apresentar um projeto de lei que agora foi aprovado pelos demais deputados, que obriga as instituições de ensino público e particular do Estado a emitirem ao aluno com deficiência visual o diploma em braille após a conclusão dos níveis fundamental, médio e superior.
É um trabalho que nós apresentamos devido ao grande número de pessoas portadoras de deficiência visual, não só no Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil. E isso nos estimulou a apresentar este projeto. São mais de 6 milhões de pessoas portadoras de deficiência visual em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, não fica longe dessa média. Por isso, nós apresentamos para que os estudantes de ensino fundamental, ensino médio e universitário recebam, então, o seu diploma no sistema Braille. A possibilidade dos diplomas e certificados emitidos por instituições de ensino serem concebidos através do conceito de desenho universal, levando em consideração as especificidades de uma pessoa com deficiência visual que utiliza o Braille como mecanismo de acesso à informação, representa muito mais do que apenas a autonomia dessas pessoas utilizarem-se das informações que estão contidas ali naquele documento. E principalmente significa um reconhecimento saudável da diferença, onde grupos minoritários passam a ser reconhecidos como parte daquele meio social, no caso em questão, o meio acadêmico e da educação. Vale destacar que a inclusão é um direito de todos e, por isso, o aluno com deficiência visual que solicitar o diploma, a instituição não poderá cobrar nenhum valor a mais por esse serviço. Em relação aos documentos acessíveis, é muito importante as pessoas com deficiência ter cada vez mais autonomia para conduzir suas vidas. E um documento em braille vai tornar essa pessoa com maior autonomia. Às vezes, você está na sua casa, não tem alguém próximo de você para ajudar você a encontrar um documento que você precisa naquele momento. E a partir do momento que você tem esse documento de maneira acessível, que você possa ler, você mesmo encontrá-lo, é muito importante, auxilia bastante a autonomia das pessoas e elas podem se tornar mais independentes e realizar as suas trabalho do dia a dia da melhor maneira possível. Asilos e demais casas de repouso deverão ser fiscalizadas com ainda mais atenção durante o período de pandemia. A determinação veio de projeto de lei aprovado na Assembleia. Deputados estaduais aprovaram na sessão de 26 de novembro 3 projetos em segunda discussão. Dentre eles está a proposição de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, que estabelece intensa fiscalização em instituições de longa permanência para idosos durante o período da pandemia da Covid-19. Aquelas que estão sofrendo mais nessa pandemia, né? As pessoas que infelizmente estão perdendo suas vidas devido à Covid-19. As pessoas que estão tendo que ficar isoladas. Imagina só uma pessoa idosa ter que ficar como está hoje, em casa. Complicado, né? Principalmente as pessoas idosas que têm mais energia. E o projeto visa justamente fazer com que haja um critério mínimo de funcionamento das instituições a respeito da pessoa idosa. O texto do projeto prevê regras mais severas na adoção de medidas biosanitárias nesses locais, além de cobrar maior atenção quanto ao monitoramento da saúde dos idosos, qualidade da alimentação e higiene. Estudantes deverão ser estimulados a refletir sobre altos cuidados com a Olimpíada da Saúde nas escolas. Deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que institui a Olimpíada Estadual da Saúde em Mato Grosso do Sul. A competição será realizada anualmente e dirigida aos alunos da rede pública estadual, que cursam o ensino médio e o curso técnico profissionalizante. O objetivo da Olimpíada é o incentivo à realização de projetos que contribuam para a melhoria da qualidade das condições de saúde. Os alunos poderão participar das seguintes modalidades: criação de artes, produção de texto, projeto de ciências, produção audiovisual e criação de jogos interativos e educativos. Ainda sobre escolas, os deputados aprovaram um projeto de lei que cria programa de treinamento para quem trabalha nas instituições de ensino atuar na prevenção às drogas.
Profissionais da educação básica poderão atuar na prevenção às drogas nas unidades escolares. Isso é o que prevê projeto de lei do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, aprovado pelos parlamentares na sessão de 24 de novembro. A Polícia Militar, ela faz um trabalho através do PROED muito importante, né? Os professores, sabendo lidar com essa situação, sendo capacitados para isso, vai ajudar muito o nosso Estado, que tem aumentado, né? Os usuários. Nós somos aqui um corredor, né, onde passa drogas, e isso seria muito importante para nós. O texto agora segue para a sanção do governador. Diretrizes para o zoneamento ecológico e econômico da Serra da Bodoquena foram definidas em audiência pública. Este zoneamento permite a utilização sustentável deste local. A estruturação do zoneamento ecológico e econômico da Serra da Bodoquena foi o tema da audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. O evento, realizado de maneira semipresencial, foi presidido pelo deputado Renato Câmara. O deputado coordena duas frentes parlamentares que atuam diretamente neste assunto: a de desenvolvimento das unidades de conservação ambiental e a de recursos hídricos. Ele avaliou o encontro. Essa audiência pública, ela vem dar resposta a vários questionamentos sobre o ordenamento territorial, principalmente o ordenamento territorial da Serra da Bodoquena, e que engloba o município de Bodoquena, Jardim e também Bonito. E dentro de toda essa discussão, a grande preocupação é que precisamos dar respostas efetivas, técnicas, para o desenvolvimento dessa região, através do desenvolvimento da zona ecológica e econômica, que é uma ideia e um projeto que já foi iniciado desde 2009, e agora Campo Grande é o primeiro município do estado e do país a ter essa regulamentação, que faz com que o empresário sinta mais segurança e também o produtor rural, porque ele sabe exatamente onde ele pode produzir, o que ele pode produzir, o que ele pode empreender em determinadas regiões. Então, esse ordenamento é um instrumento fundamental para o crescimento de um município como um todo, com preservação, com equilíbrio, com sustentabilidade. E a Serra da Bodoquena, por ser um ecossistema vulnerável e que tem as suas peculiaridades, precisa ter uma atenção no sentido de fazer esses estudos locais para avançar. O ZE, que foi implantado em 2009, ele teve a sua primeira aproximação, ou seja, a sua primeira etapa. E a segunda etapa está ainda em elaboração. E a terceira etapa é exatamente ter a participação de todos os municípios. Representando o Executivo Estadual, o secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruc, considerou a participação dos pesquisadores e gestores públicos na audiência enriquecedora. Ele pretende dar continuidade às discussões a partir da criação de um grupo de trabalho voltado à elaboração dos zoneamentos no restante do estado. O secretário ainda ressaltou a importância do zoneamento em trabalhos prévios da pasta. Quando nós fomos definir a área de uso restrito do Pantanal, de acordo com o artigo 10 do Código Florestal, o ZE foi o nosso principal instrumento. Tinha estudos da Embrapa, mas o ZE ele já trazia elementos suficientes para a gente criar a área de uso restrito do Pantanal. Então foi ele que deu os elementos suficientes e a base legal para que a gente pudesse fazer restrições em termos de desmatamento, atividades na área do Pantanal. Quando nós falamos aqui no sentido do ZE, toda essa zona da Serra da Bodoquena, ela também já estava prevista no ZE. O que, na verdade, eu entendo que está se propondo, né, aqui é exatamente a gente conseguir fazer uma aproximação maior em cima desse território para que a gente possa perceber essa modificação. Porque se nós olharmos lá na primeira aproximação, Renato, é importante,
Lá na primeira aproximação, professor Dr. Fábio, se falava muito pouco em agricultura nessa região. Nós olharmos o documento da primeira aproximação. Na segunda, você já teve uma intensificação do processo agropecuário nessa região. Então, essa aproximação ela passa a ser fundamental para conhecer. Se nós olharmos o número de turistas, o número de atividades que nós temos nessa região, elas são quadruplicadas em relação ao primeiro ZE. A mesma coisa a agropecuária e da mesma forma a pecuária. O zoneamento ecológico-econômico é uma criação da Política Nacional do Meio Ambiente na década de 80, mas foi regulamentado em sua atual formatação em 2002 e abrange todo o território nacional. Ele vem lá em 1981, pela 6938, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa política ela tem como instrumento o zoneamento ambiental. Esse zoneamento ambiental ele é regulamentado somente em 2002, pelo decreto 4297, levou 19 anos, mas ele teve um destaque quando nós falamos aí na questão econômica. Então, hoje nós temos não somente um zoneamento ambiental, mas é um zoneamento ecológico e econômico. Deputados aprovam um projeto que passa a identificar pessoas com transtorno do espectro autista no documento de identidade. Pessoas com transtorno do espectro autista poderão ter uma identificação na carteira de identidade em Mato Grosso do Sul. Essa é a proposta de uma lei aprovada pelos parlamentares em 25 de novembro, de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB. Tem uma importância muito grande para os familiares dos autistas, especialmente as mães que têm muitas dificuldades ao provar essa condição do espectro autista no momento em que tem algum procedimento de viagem, por exemplo, tem que andar com vários papéis, e com essa inserção na carteira de identidade, isso vai facilitar muito a vida dessas famílias. Tal medida deve facilitar a identificação de quem possui transtorno do espectro autista e, assim, facilitar o acesso ao atendimento prioritário. O texto agora segue para a sanção do governador. O lançamento de um jogo marcou mais uma ação de prevenção à dengue. Um evento marcou a estreia deste aplicativo, promovido pela Frente de Enfrentamento à Tríplice Epidemia. Desenvolvido pela Fiocruz MS e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Dourados, o game educativo Neighbor Hero, que em português quer dizer vizinho herói, foi lançado pela Frente Parlamentar de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika, por meio de uma live. Coordenador da frente, o deputado Renato Câmara, do MDB, falou sobre a parceria do parlamento com as duas instituições e ressaltou como deve ser a distribuição e divulgação do aplicativo. É uma grande onda que existe hoje no mundo inteiro, que é a gamificação. Através de jogos eletrônicos, você passa valores e informações para a nova juventude. E tendo a participação de instituições oficiais, como a Fiocruz, como o Instituto Federal, como a Assembleia Legislativa, fazendo essa parte, trabalhando essas ações, nós conseguimos passar para os nossos jovens como eles podem fazer também o enfrentamento ao Aedes aegypti e se proteger dentre as epidemias da dengue, a zika e a chikungunya. Agora, a questão da distribuição e da sensibilização do jovem ter esse jogo no seu computador é uma outra etapa que precisa ter toda uma estratégia de divulgação e também de distribuição. O Neighbor Hero é uma ferramenta inovadora que se comunica facilmente com crianças e adolescentes. A responsável técnica pelo escritório da Fiocruz em Mato Grosso do Sul reforçou a parceria com a Assembleia Legislativa e o IFMS e destacou que o game pode ser expandido para todo o Brasil no sentido de combater o mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika. O lançamento do jogo realmente comprova a potência do trabalho colaborativo e das parcerias institucionais. Esse jogo, ele fala para um público jovem, fala para as nossas crianças, que serão agentes importantes, né, na questão relacionada à educação ambiental. E é uma ferramenta
que os jovens e que as crianças estão utilizando, incorporando no seu dia a dia, né? Elas já utilizam, né, os smartphones, os computadores nas suas rotinas. Então, eu acredito que a gente consiga alcançar um público muito grande e, de fato, que ele tenha um impacto positivo na redução dos casos de dengue e no controle do mosquito do Aedes aegypti. Eu acho que em Mato Grosso do Sul nós faremos um projeto piloto, digamos assim, nós vamos validar em Mato Grosso do Sul, mas ele tem potencial aí para a gente articular com o Ministério da Educação, inclusive, para que ele seja disponibilizado para todo o país. A reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ressaltou o compromisso da instituição com a ciência e tecnologia por meio do game e sua importância para a educação. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, ele tem essa vertente que é dos jogos. E nessa oportunidade com a Fiocruz, nós entendemos, junto com a Fiocruz, que essa demanda que veio, nós conseguiríamos apoiar e ajudar na parte da ferramenta tecnologia e desenvolvimento. Então, assim, o Instituto Federal, ele trabalha com pesquisa aplicada. Então, nós trazemos resultados, né, dentro de um escopo, dentro de um cronograma, projetos onde, como esse, né, da gamificação, que traz resultados também para a sociedade e para a comunidade. Este professor de jogos digitais do IFMS de Dourados diz que, por enquanto, só a primeira etapa está pronta, mas que a intenção é acrescentar outros mecanismos e criar uma versão específica para celulares, pois no momento o game só pode ser jogado no computador. Ele conta como foi o processo de desenvolvimento do jogo, que envolveu diversos alunos. O projeto do jogo, ele começou por meio de uma reunião que nós fizemos com a Fiocruz, né? E por meio dessa reunião nós reunimos trabalhos que poderiam ser feitos em parceria, né, entre a Fiocruz e o IFMS Campos Dourados. E nós buscamos trabalhos que envolvessem a nossa expertise, né, que seria na área de informática e na área de jogos, e que pudessem auxiliar a Fiocruz nos projetos de interesse dela, né. E com essa conversa inicial, nós acabamos escolhendo a criação do jogo como um projeto viável. Depois da etapa de planejamento, nós começamos a execução com 2 estudantes, a princípio, né, auxiliando de maneira completamente voluntária, e com o projeto já em andamento, eles acabaram ganhando a bolsa, né? E agora, nesse estágio do projeto, nós temos mais estudantes participando, 2 bolsistas e 2 não bolsistas, né? E outros já passaram pelo projeto também. Voltado ao público de 10 a 16 anos, o game Neighbor Hero possui 2 personagens que são o Luan e o Kleber. Eles orientam os jogadores, em cada fase, a derrotar inimigos e vencer obstáculos. Na primeira fase, por exemplo, o jogador deve coletar itens recicláveis e os entregar na central de reciclagens, acabando assim com os focos de dengue e contribuindo para a melhor utilização dos recursos naturais. Conforme o Superintendente de Informação e Tecnologia da Secretaria Estadual de Educação, no universo de cerca de 210 mil crianças e jovens matriculados nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, a gamificação já é realidade. Ele elogiou a iniciativa e enfatizou que a Secretaria será parceira da frente na divulgação do game. Hoje nós estamos num momento muito diferenciado da educação. Então hoje nós criamos uma rede de comunicação com todas as nossas regionais de ensino, com todas as nossas escolas, nossos professores, gestores e alunos. Então nós podemos aí, eu dei até como sugestão de nós fazermos o dia do Neighbor Hero e fazer chegar a todas as nossas escolas, fazendo uma grande divulgação na luta aí contra a dengue, a zika e o chikungunya. Então hoje os nossos alunos, dentro desse protagonismo que nós incentivamos na rede estadual de ensino, esses alunos já estão inseridos nessa prática da gamificação.
Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que neste ano, até o momento, Mato Grosso do Sul já registrou 71.211 casos de dengue e 42 mortes. É o segundo estado com maior incidência de notificações da doença, de acordo com o IBGE. O game, lançado na Assembleia Legislativa, é um grande aliado para mudar esse cenário. Ao longo do ano, a mesa diretora promoveu diversas melhorias em segurança, acessibilidade e modernização no prédio da Lemes. O primeiro secretário da Assembleia, o deputado Zé Teixeira, avaliou essa série de obras na casa. O primeiro secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira, do Democratas, fez um balanço dos últimos 2 anos das principais evoluções percebidas dentro da Lemes. Dentre elas estão a continuidade das obras de reforma da estrutura física e também a transparência adotada em todos os processos. Não é um trabalho de 2 anos, isso é um trabalho que se completa 6 anos, porque desde que eu assumi a primeira secretaria na gestão passada, com o Júnior Mock, nós fizemos um planejamento de construir aqui 24 gabinetes novos, 24 não, 22, porque a presidência e a primeira secretaria já estava dentro do planejamento. Isso já estamos chegando ao final, porque já entregamos 16 gabinetes aqui, mais 4 que será entregue até o final desse ano, fica faltando só 2. Para terminar. Gabinete moderno, com acessibilidade, banheiro para pessoas de necessidade especial. E fizemos uma reforma geral na casa, porque aqui, uma construção de 40 anos, estava tudo deteriorado. O forro estava deteriorado, a parte elétrica, porque foram fazendo emenda, gambiarra, e nós precisamos de fazer uma coisa bem feita e segura. Toda a parte elétrica foi feita nova. O piso foi feito todo novo, certo? Fizemos a reforma do plenário, de som, de iluminação, as cadeiras foram todas recuperadas, fizemos em todos os gabinetes já entregue, acesso a pessoas de necessidade especial, fizemos um acesso aqui aos funcionários bem moderno, na exigência do corpo de bombeiro, com acesso para pessoas de necessidade especial, fizemos as saídas emergenciais que aqui não tinha na casa. Nós temos aqui a equipe de licitação. A licitação aqui é feita à luz do dia, com a maior transparência. Aqui nunca houve direcionamento nenhum em nenhuma obra que foi licitada aqui nessa casa. Ao contrário, foi discussões com empresas não boas de qualidade, que pegou o serviço aqui, nós tivemos que suspender o contrato, punir as pessoas por não cumprimento do que foi combinado dentro da licitação. Então, a casa aqui é aberta para todos, qualquer deputado que queira, que vê qualquer contrato que tem aqui de prestação de serviço, de construção, é aberto aí, como é aberta a licitação. O que está planejado, que tem projeto, tem que ser concluído. Você não pode começar uma obra e não concluir ela. O nosso planejamento é, antes de terminarmos o nosso mandato, que é daqui 2 anos, queremos entregar essa casa aqui novinha, para que as pessoas que aqui vêm nos visitar tenham prazer de entrar na Assembleia Legislativa. Roberto Orro, ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, faleceu no fim de novembro. Deputado por várias legislaturas, ele ajudou a construir a história da Assembleia. Eu nasci em Aquidauana, meu nome é Roberto Orro. É com profundo pesar que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul comunica o falecimento do ex-presidente da Casa de Leis, Dr. Roberto Orro, aos 83 anos de idade. A morte ocorreu na noite dessa segunda-feira, dia 23 de novembro, em Campo Grande. Ele lutava há alguns anos contra diversos problemas de saúde e faleceu por hipertensão intracraniana. Em 1986, foi eleito suplente de senador e assumiu a Secretaria de Justiça do Estado. Teve a sua trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos e pela luta em favor da anistia e da redemocratização do país. Naquele tempo, em 64,
houve o golpe militar que implantou a ditadura no país e foi um momento difícil, não só para mim, mas para todas as pessoas que amavam a democracia, que lutavam pela democracia, que queriam viver na democracia. Nós sofríamos as mais duras consequências por causa dessa luta, desse movimento em favor da redemocratização do país. Até na profissão, na advocacia, nós sofríamos as consequências desse regime militar, mas lutamos e valeu a pena esse sacrifício e essa luta que os brasileiros conquistaram essa oportunidade de eleger o seu próprio governador, eleger o seu presidente da República, eleger o seu prefeito da capital, o seu governador do estado e os prefeitos dos nossos municípios, que essa é a forma da democracia. Roberto Orro foi deputado estadual por 4 mandatos e presidiu o Legislativo Estadual em fevereiro de 1995 a janeiro de 1997. Fui presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ali comecei a implantar, democratizar mais ainda a Assembleia, abrindo espaço para os movimentos, para as categorias sociais, quando queriam, faziam na Assembleia, faziam esse evento lá na Assembleia, e eu, como presidente, procurava dar o melhor da Assembleia para que houvesse essas audiências públicas, das categorias que fossem, dos segmentos todos. Então a Assembleia se transformou num lugar de debate. Aqui na Assembleia Legislativa, a última homenagem concedida a ele foi durante a sessão solene que destacou os deputados que promulgaram a primeira Constituição do Estado e também fizeram parte da primeira legislatura da Casa de Leis em 1979. Roberto Orro deixou 2 filhas e um filho, o deputado estadual Felipe Orro, 9 netos e uma bisneta. Se alguém me perguntar hoje, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Eu digo de peito aberto, de cabeça tranquila, de que eu não me arrependo. Se alguém entendeu que fosse errado, eu fiz na época entendendo que fosse certo. Então eu procurei seguir a minha consciência, aquilo que eu entendia ser o caminho que eu deveria seguir. E segui esses caminhos. Por isso não me arrependo de nada que fiz. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando que também você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição.